Senhor presidente, primeiro quero aqui fazer um registro, ou seja, expressando aqui o meu total repúdio a qualquer medida que venha na direção de retirar recursos de áreas fundamentais para a sociedade brasileira, como a saúde e a educação. Está em pauta aqui no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição 143, que trata da desvinculação, senador Regufe, dos recursos para a área da saúde e para a área da educação. Vossa Excelência, inclusive, tem participado intensamente desse debate. Nós conseguimos, com muita luta, nessa famigerada PEC 143, garantir que os recursos vinculados da educação não fossem atingidos. Nós conseguimos exatamente preservar a área da educação, repito, na proposta de emenda 143, que está em tramitação aqui no Senado. Inclusive, consta na pauta de hoje. Contudo, senador Theomário, no que diz respeito à área da saúde, permanece a gravidade, porque se essa PEC for aprovada, a saúde do Brasil vai perder recursos, vai perder exatamente dinheiro. Uma área que todos nós sabemos fundamental do ponto de vista da assistência à população. Uma área extremamente frágil. Todos nós sabemos como é o retrato da saúde pública, no geral, pelos estados e pelos municípios afora. Por isso que nós queremos aqui colocar que temos recebido a manifestação preocupada dos gestores, tanto no âmbito municipal como estadual, de pessoas ligadas à saúde, como o Conselho Nacional de Saúde, que é a principal referência da luta em defesa do SUS, em defesa da saúde no nosso país. Por exemplo, os mantenedores de Santas Casas pedindo a nós, senadores e senadoras, que não aprovemos a PEC 143. Por quê? Porque se essa PEC for aprovada da maneira como está, vai reduzir recursos para a saúde, uma área já tão precarizada. Por isso, senhor presidente, que queremos aqui dizer que recebemos com muita preocupação os primeiros sinais, infelizmente, dessa PEC, que ao vir para a votação, volto a dizer, ela vai significar um prejuízo grande para a área da saúde, de forma que queremos aqui dizer ao Conselho Nacional de Saúde, aos mantenedores das Santas Casas, enfim, dizer às diversas entidades, instituições que lutam em defesa do SUS, em defesa da saúde pública no nosso país, queremos aqui deixar muito claro que na primeira votação, porque ela vai à votação no segundo turno, na primeira votação nós votamos não e vamos votar não novamente a PEC 143 e, portanto, dizer sim à saúde. Mais do que votar não, essa será, inclusive, a posição da bancada do PT. Nós esperamos que tenhamos aqui, senador Regufe, os votos necessários para derrotar essa PEC, para que ela não seja aprovada, não é? Segundo senador Theomário, eu passo já a palavra a Vossa Excelência, quero só rapidamente aqui também fazer um registro do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Classe Trabalhadora, que lançamento esse que foi feito hoje na Comissão de Direitos Humanos. A frente será presidida pelo senador Paim, o senador que tem uma história, uma trajetória de luta em defesa dos interesses, dos direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Pois bem, senador Paim, que preside essa frente, a frente foi lançada hoje com um objetivo muito claro, de, especialmente nesse momento dramático pelo qual passa o país, um governo golpista, um governo usurpador, um governo que, infelizmente, é fruto de um golpe parlamentar, de um golpe de Estado,
que apresenta ao Brasil um projeto, um plano, onde lá tem várias iniciativas que atacam os direitos sociais dos trabalhadores. Então, mais do que nunca, nós temos que saudar o nascimento de mais essa frente parlamentar. A frente que tem um objetivo muito claro de enfrentar os retrocessos sociais, previdenciários e trabalhistas que estão sendo, inclusive, colocados em prática agora, numa velocidade grande pelo governo provisório, interino, pelo governo golpista do senhor Michel Temer. A instalação da frente hoje foi saudada por todos nós pela legitimidade, pela representatividade. Lá estavam instituições de grande credibilidade, de grande respeito em todo o país, como o DIAP, como o DIEESE, além das centrais sindicais, lideradas pela CUT, pela CTB, o Conlutas estava lá, a nova central. Enfim, o lançamento da frente se deu através de um ato muito representativo e contou também, naturalmente, com a presença de entidades como a Ana Matra e contou, de forma muito especial, com uma presença muito expressiva dos parlamentares, tanto de deputados e deputadas, como de senadores e senadoras, uma vez que a frente parlamentar é mista, portanto, a frente parlamentar em defesa da classe trabalhadora, com o objetivo de enfrentar os retrocessos sociais, previdenciários e trabalhistas que estão sendo colocados em prática, já repito, pelo governo que nós julgamos ilegítimo, que é o governo do Michel Temer. Quero lembrar, senhor presidente, que dentre as medidas já anunciadas pelo governo golpista de Michel Temer, tirada de um plano, de um projeto, de um programa chamado Uma Ponte para o Futuro, que não passou por debate nenhum com a sociedade brasileira, que não passou pelo crivo da urna de maneira nenhuma, muito pelo contrário. A agenda que o governo golpista apresenta nesse momento para a sociedade brasileira é uma agenda derrotada nas urnas 4 vezes. Eu me refiro, por exemplo, à agenda de uma reforma previdenciária que quer aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Um grande ataque para o conjunto dos trabalhadores e especialmente para as mulheres. Eu me refiro, por exemplo, à agenda que traz a defesa do negociado acima do legislado. Eu me refiro, por exemplo, à agenda que quer agora, a toque de caixa, trazer a terceirização e, com isso, a precarização das relações de trabalho. Eu me refiro, por exemplo, à agenda que está colocada de revogar a política de valorização do salário mínimo do trabalhador e trabalhadora no nosso país. Dentre outras várias propostas, como, por exemplo, desvincular as receitas para a área da saúde e da educação. Então, queremos dizer aqui, com muita calma, mas com muita firmeza, essa agenda foi derrotada pelo povo. Eu duvido que tivesse um candidato ou candidata que se elegesse com uma agenda dessa. Porque essa agenda, na verdade, ela é um desserviço ao Brasil. Por quê? Porque ela representa um ataque brutal na história de lutas, conquistas e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que vem desde a época da Constituição, que vem desde a época da CLT, passando pela era Vargas e depois exatamente chegando agora nesses últimos 13 anos que foram os legados, que foram os governos de Lula e da presidenta Dilma. Senadora Fátima, me permite uma parte? Olha, meu tempo já esgotou, mas concedo uma parte a Vossa Excelência com toda razão, é só o presidente dos trabalhos permitir. Eu agradeço ao senador Rigufe, apenas para lembrar a minha conterrânea, senadora Fátima Bezerra, que as mobilizações populares trouxeram outra agenda que ela está desconsiderando na tribuna, que é a agenda de combate ao desemprego, por exemplo. Vou só ficar nesse ponto, pois o país está aí com
mais de 11 milhões de desempregados. Então, é preciso, em matéria de agenda, ter sempre presente a atualização da agenda. Desculpe, senadora Fátima, se interrompi o seu pronunciamento já no final. Não, de maneira nenhuma, senador. Agradeço e respeito a parte que Vossa Excelência me faz. Primeiro dizendo que, claro que o combate ao desemprego é uma luta essencial. Agora, quero dizer que não se faz combate ao desemprego adotando medidas que vêm exatamente no sentido de retirar direito dos trabalhadores. Não se combate o desemprego dessa forma, apresentando uma agenda para retirar, para subtrair direito dos trabalhadores, como terceirização, como revogar a política de valorização do salário mínimo, como desvincular as receitas para a área da educação e da saúde, como, por exemplo, aumentar a idade mínima de aposentadoria. Então, na verdade, há aqui um contrassenso fenomenal. Uma coisa é combater o desemprego, outra coisa é combater o desemprego, repito, lançando mão exatamente de uma agenda que representa um brutal ataque à história de luta, conquistas e direitos dos trabalhadores. Por fim, para concluir, senhor presidente, também dizer que é evidente que essa agenda do desemprego, repito, que tem que ser encarada, é uma agenda que todos nós sabemos que o desemprego agravou-se no nosso país, não só em decorrência da crise monumental que nós temos no plano internacional, crise essa que começou a partir de 2008, e os reflexos dessa crise só vieram a se fazer fortemente no Brasil recentemente. E para completar esse quadro que nós tivemos ao longo desse período, foi exatamente uma oposição conservadora, uma oposição que não soube respeitar o resultado das urnas, e desde que a presidenta Dilma assumiu, que ela fez uma oposição irresponsável, sabotou. Na medida em que, fez uso das chamadas pautas-bombas, que agravou a crise no nosso país do ponto de vista político, e essa crise, ao se agravar do ponto de vista político, contaminou exatamente o quadro da economia. Essa verdade precisa ser dita. Eu quero conceder bem rapidamente uma parte ao senador Telmário e em seguida encerro, senhor presidente. Senadora Fátima, primeiro eu faço minhas a observação de Vossa Excelência com relação à questão da saúde. É uma preocupação pertinente. Essa PEC, ela realmente vai tirar um recurso importante para a saúde brasileira, uma conquista do povo brasileiro. E apenso a isso também essa questão do ministro da Saúde querer acabar com o SUS, dizer que cada cidadão deve ter o seu plano privado. Imagine se hoje o SUS já não está atendendo a demanda das necessidades das pessoas na rede pública, imagina sem o SUS, né? Então ele vai implantando um caos. E nesse sentido também fica aqui o meu registro do ministro da Cidade ter aí cancelado essas 11.250 unidades de moradias que naturalmente ia dar alegria ou conforto para quem tem o sonho da casa própria. E por último, eu quero aqui registrar que o governo interino, ele, a cada 2 atos, ele erra 3. E agora ele resolveu discriminar o estado de Roraima. Ele está discriminando o estado de Roraima em todo canto, né? Primeiro, ele nomeia um representante do estado de Roraima envolvido até o bigode em corrupção. E, por último, ele está usando aqui um logotipo do governo, excluindo o estado de Macapá, Tocantins, Roraima, Rondônia. É um logotipo da bandeira de 1960.
Então, eu quero aqui, inclusive, falar com o povo de Roraima, que está nos vendo. Vocês viram como é? Enquanto a presidente Dilma foi em Roraima entregar casa, luz para todos, tirar o Parque do Lavrado, foi colocado pelo PMDB e pelo PSDB para atrapalhar o desenvolvimento do nosso Estado. Foi levar a linha de Tucuruí, que estava parada por 4 anos, ela foi duas vezes no ano fazer isso. O governo da interinidade tira do mapa do Brasil 4 estados: Tocantins, Amapá, Rondônia e Roraima. Fica o meu protesto. Eu queria dizer que é verdade, ele está ali por uma força de uma conjuntura que não foi pelo voto popular, mas ele deveria respeitar as unidades federativas do país. Ele não tem o direito de usar um logotipo para excluir esses estados que eles são federativos e fazem parte da composição federativa do Brasil. Senador, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e me solidarizo. E termino aqui, senador Regufe, saudando a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Classe Trabalhadora, porque ela será uma trincheira, na medida em que ela vai exatamente articular a luta no campo institucional, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, para a gente derrotar essa agenda aqui dentro. Essa agenda que nós conhecemos muito bem. A agenda do Michel Temer, do governo golpista, repito, é uma agenda que já foi derrotada. É uma agenda que nós conhecemos, a agenda dos anos 90. A agenda que, na verdade, está aí para atender os interesses do grande capital, para atender os interesses dos banqueiros e, ao mesmo tempo, atacar os trabalhadores e trabalhadoras com sucateamento do papel do Estado, com arroxo salarial cruel, brutal e com a precarização das relações de trabalho. É essa agenda que está colocada pelo governo golpista e que nós vamos aqui vigilantes lutar incansavelmente para derrotá-la.